Boa tarde, diretamente do estúdio Clique Podcast, inicia mais um papo com seminarista e hoje, cantando através dessa música, vamos iniciar o nosso papo com seminarista. Com toda a minha força e entendimento de todo o meu coração, a ti o meu louvor. Com toda a minha força e entendimento de todo o meu coração, a ti o meu louvor. Que minha vida seja para te adorar e por toda eternidade te render toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar. Toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar. Um feliz 2025, que esse ano seja um ano abençoado, cheio de graça. Eu me chamo Pablo Lacerda e iniciamos agora mais um Papo com Seminarista. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Mais um ano se inicia. Lembrem sempre, Deus está contigo. Deus está guiando o seu 2025. Amém. Já começou nas mãos de Deus. É uma alegria ter vocês pela nossa querida Rádio Excelsior, pela nossa querida Arquidiocese de Salvador, o nosso canal do YouTube, né, Pablo? Verdade, Paulo. E o Papo com Seminarista está de volta Com mais uma certeza. vez em 2025 agora. E agora na FM, Agora na Excelsior FM, com certeza. Uma vitória, uma vitória. Uma vitória. É o novo de Deus. Amém. E já estamos aqui com o nosso Padre Pedro Azevedo, nosso primeiro convidado do ano de 2025. Seja bem-vindo, sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar também a vocês que nos acompanham aqui neste momento. Que a graça de Deus seja abundantemente derramada sobre a vossa vida neste ano que se inicia. É uma alegria ter o Senhor. Sabe que a gente morou junto, né? Então, Verdade. temos um carinho muito grande pelo Senhor. Obrigado pelo sim de estar aqui. Ainda mais iniciando o ano de 2025. A gente sabe que é um dia difícil, né? Essa primeira semana de 2025. Ter alguém assim disponível, ainda mais no sábado, para poder gravar. Então, muito obrigado, Padre. E você inicia, né? O nosso papo, porque Verdade. tem muita coisa para falar. Sabatina de hoje. Ô, Padre, é uma alegria muito grande, como o Paulo falou, para você que está assistindo também. Acredito que seja uma alegria muito grande. Voz linda, parabéns de maneira especial. Desde criança, desde muito jovem, assim, o senhor sempre gostou de cantar, sempre foi assim voltado para a música. Então, a minha história com a música não é desde criança. É verdade? Não. Eu, quando criança, fiz outras atividades de artes dentro da vida da igreja. Dança, teatro, mas música não. A música, ela entra na minha vida depois do teatro. Eu já tinha feito crisma na paróquia, fazia parte do grupo de teatro. Tudo isso na paróquia é o teatro também? Sim, nós tínhamos um grupo lá chamado legal. Expressão de Cristo. E a dança também lá na paróquia. E Depois, qual a paróquia? Paróquia Nossa Senhora do Ó, Paripe. Ah, Aí, depois de todo esse processo, a gente termina o crisma e fica naquela coisa, né? Onde é que eu vou servir na igreja? Bom, eu pensava em continuar servindo ali, dentro do teatro e tal.
Esse meu pároco me faz, então, um convite para animar uma gincana da juventude. Bom, eu nunca me vi animador. Não, eu nunca me vi, né, nesse cenário, né, de, eu vou animar e tudo, não. Sempre me vi aquele que ajudava mais nos bastidores. Bom, mas eu topei porque a gente tinha feito um retiro para o Crisma e lá a irmã que pregou disse pra gente que Deus chama por meio da voz, sobretudo do sacerdote. Então, como eu não queria ser resistente à voz de Deus, disse sim e comecei a ir ao Ministério de Música que tínhamos lá em Paripe, Ministério Cairóis, ensaiar com eles no sentido de ouvir as músicas para, a partir daquela experiência de ouvir, ver uma motivação ou outra, né, dentro das músicas escolhidas. Bom, quando cheguei lá, me pediram para cantar. Bom, eu fiquei assim, eu acho que ela não entendeu, né, a pessoa que conduzia, Dona Paulina, eu acho que ela não entendeu. Eu estou para animar, não para cantar. Ela, não, mas a gente quer ouvir a sua voz. A única experiência com música que eu tinha feito era no teatro, porque nós estávamos organizando um musical, e no musical nós cantávamos o hino do Brasil. Então eu fiz seleção, aquela coisa toda, né, de música para ver naipe, identificação. Aí ele me disse, não, você é tenor. Para mim, aquilo tinha mudado a minha vida. Tenor é o grau mais alto, assim, né? Alcança a voz masculina aguda. Vai lá em cima. Aí, pensando que é barítono, Isso para mim era indiferente, porque eu não sabia o que era um tenor, nem nada do tipo. Não, mas eu me arrisquei e cantei. Na época, estava muito em alta aquele DVD. André Bocelli. Um grande tenor. Na época, estava em alta aquele CD, DVD do Rosa de Saron. Aquele acústico que eles fizeram. Foi sem Exatamente. Ficou marcada essa música, né? Mas não foi essa que eu cantei. Eu cantei Angústia Suprema. Gostava muito de ouvir essa música, me fazia muito bem. E aí, depois que eu terminei de cantar, depois de muita insistência, ela olhou para mim e confirmou, não, você é tenor. Bom, muita coisa mudou na minha vida com isso. E comecei a participar, então, dos ensaios. Depois eu não parei mais de ir. E comecei a cantar, comecei a me soltar mais, né, dentro da música. E comecei, depois de um tempo, a me olhar assim, poxa, eu posso servir aqui também. Eu acho que é um propósito de Deus. Deus se utilizou do meu pároco para me trazer para a música. E quantos anos isso? Já tinha? Bom, eu fiz a minha crisma com 16 anos. Cedo não, o tempo certinho. Sim. 16. Mas ainda de menor. Onde é que surgiu essa vocação para ser padre? Veio da música, veio da pastoral lá dentro? Muito antes. Ave Maria. Muito antes. Bom, sabe essa idade da razão que a gente começa ali a despertar, ali para os 4, 5 anos de idade? Que é quando começam a perguntar a gente assim, o que é que você quer ser quando crescer? Bom, eu me lembro que uma vez meu pai me fez essa pergunta. Eu estava descendo com ele e minha família para a missa em Paripe às 18 horas. Nós sempre frequentávamos essa missa da noite. E Paripe não era tão asfaltada quanto é hoje, então tinha muita lama. Eu nunca fui assim tão alinhado para andar criança, né? Então meu pai me carregava quando me fez essa pergunta. E eu disse a ele que eu queria ser padre. Com 5 anos. Isso. Eu queria ser padre, mas me permita explicar o porquê. Porque alguns gostam da figura do sacerdote pelas vestes. E não era por isso. Se vacilar até hoje, eu tropeço em túnica, batina. Gosto muito, mas tropeço ainda, piso. Ainda não tenho esse jeito de andar, né? E nem pelo fato de estar à frente. Porque eu sou muito tímido. Pode parecer que não. Parece mas nada, viu, gente? Eu sou um pouco tímido. O que é que me fazia desejar ser padre? A ideia de que padre é um homem todo de Deus. Hoje, mais velho, a gente consegue dar nome aos sentimentos que quando era criança a gente não consegue nomear. Então hoje eu entendo que eu queria ser padre porque a figura de um homem de Deus, todo de Deus, era a figura do padre. Então eu queria aquilo para a minha vida. E foi desde ali que eu comecei a desejar ser sacerdote. Só que com o tempo, né, a gente pensa assim, eu pensava, nossa, isso deve ser coisa da minha cabeça. Então eu vou tentar esquecer essas realidades e tentei caminhar como se
Tanto que as pessoas, como se não existisse, né, essa ideia, esse desejo de ser padre. Até as pessoas me perguntavam, você tem cara de padre, você não vai ser padre? Não, senhor, nada. Eu vou não. Negava? Não, gente, nunca disse que quero não. E foi mais ou menos desse jeito. E aí foi caminhando, negando, mas chegou o dia. Sim. Quando foi esse momento que realmente assim o senhor tomou a decisão de dizer assim, agora eu vou para o seminário, eu vou fazer essa experiência? Já tinha muito tempo se passado desse desejo de ser padre de criança, né? Eu já estava trabalhando, eu já estava servindo há muito tempo na música, na paróquia, já caminhava musicalmente falando, no sentido de fazer aula de canto, estudar canto, voz, essas coisas todas. E, sobretudo, no trabalho. Isso me veio uma vez trabalhando. Eu tomei conta de uma loja na Barra e precisava motivar a limpeza da loja, porque frente de ruas sempre tem muita poeira de ônibus, essas coisas, né? E a gente trabalhar com alimento precisa ter a higiene alinhada. Então, motivei para a gente limpar. Enquanto limpava uma prateleira, eu olhei assim para ela, estava faltando os produtos e pensei assim, poxa, aqui eu tenho tudo. De fato, eu estava bem. Estava servindo na paróquia, tinha um dinheiro, ajudava minha casa, estava bem. Mas me faltava alguma coisa. Sabe aquilo que o dinheiro não conseguia preencher, aquilo que o serviço, por melhor que fosse, não conseguia me dar? Então era disso que eu sentia a falta. E eu entendi, não. Deixa eu fazer esse caminho para ver se de fato é isso que Deus quer, porque a vontade nunca morreu no meu coração, muito pelo contrário, só camuflava. Mas sempre esteve aqui, Deus sempre me chamou, né? Continuou me chamando por meio da vida, da inclinação ao serviço e tudo. E aí eu comecei a fazer o processo vocacional. Quando eu fui realmente, naquele dia, Deus me venceu. Graças a Deus. E assim foi de repente isso, essa reflexão, que o senhor estava só limpando a prateleira e... Não que se trate de ser assim tão de repente, né, tão imediato, mas já fazia um caminho de serviço, de ter amizade com padres e tudo. Um deles é o padre Jean Sacramento, que está em Nova Brasília, de Itapuã. Então ele dizia, não, você não quer fazer o caminho vocacional? Você tem assim sinais e tal. Eu disse, não quero não. Estou bem aqui, vou fazer vestibular, vou cursar biologia e vou fazer todo o meu processo que eu gostava de ensinar, então eu queria ser professor, então acabou. Ele disse, não, eu acho bom você fazer. Mas eu não foi nem pelo a fala, né, das pessoas, mas porque eu senti que me falta. Tudo isso aqui não me enche, não preenche meu coração. Então eu quero algo que sacie essa minha sede, que o dinheiro, que o trabalho, que o serviço não conseguia fazer. É perfeito isso, porque cada um tem uma experiência, né, Paulo? Diferente, uma experiência vocacional. Deus toca no coração de cada um de um modo. Agora, o que eu mais acho interessante é a questão de que nós temos uma vocação. Deus sonhou uma vocação para cada um. E o nosso coração sempre está inquieto enquanto nós não seguimos essa vocação. Tem sempre uma falta, né? Tem sempre uma falta no peito. Ao mesmo tempo que a gente tem tudo, uma vida estruturada, um emprego, o Senhor ajudava já a sua família, vivia bem, queria fazer biologia, tinha esse desejo, mas faltava algo ali. Talvez se não fosse por esse caminho ainda, até hoje, iria sentir essa falta dentro do coração do Senhor. Eu caminharia capenga. É verdade. Seria capenga. Porque aquele que não realiza a vontade de Deus não é completo. Era essa completude que eu buscava, né? Ser todo inteiramente de Deus, fazendo a vontade dele. Então, quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente caminha capenga. Mas aqui existe uma outra questão também, né? Que tocava a minha realidade, a minha vida. É o medo. De dizer sim? E é uma realidade que toca a vida de muitos jovens hoje, né? A gente para assim, poxa, eu vou ser padre e agora? Como é que eu vou viver diante dessa realidade? A gente sabe das renúncias que o sacerdote faz. E isso também, inclusive, causa medo em muitos jovens. Mas eu encontrei hoje, depois de padre, mas na verdade no caminho, que a gente não descobre a felicidade
sendo padre, pá. Não, a gente descobre no caminho, né? No caminho de formação, de preparação. Eu consigo compreender que a felicidade é maior do que o medo. Então, que vale a vida dizer sim a Deus? Eu diria, de novo, mais vida ele tivesse me dado. Que bom, porque tem muitos jovens que pensam, tem que fazer renúncia de casa, tem que fazer renúncia à questão do celibato. Ainda estou com muitos jovens de renunciar a uma vida conjugal, marital, para dizer sim a Deus, a vivência mais eclesial. E eu guardo uma situação que Dom Marco, ele trouxe para a gente, né, que encontrou um antigo amigo de seminário que não foi capaz de renunciar aquelas renúncias que eram necessárias para ser um padre no seminário. E com o tempo depois, ele já como bispo, encontra esse rapaz na rua chamando excelência, excelência. E quando ele reconhece, aí ele se dá conta, né? Ele fala para o rapaz, você não foi capaz de renunciar naquele tempo, hoje é você quem sofre a renúncia do mundo, né? O mundo também nos renuncia. Então, precisamos fazer escolhas, e todas as escolhas é necessário fazer uma renúncia também para seguir. Com certeza. Fora que existe a questão de lutar contra, né? Eu vou lutar contra essa coisa e vou viver do meu jeito. Eu penso hoje que lutar contra o chamado, lutar contra a vocação é lutar contra a felicidade. Se eu luto contra a minha vocação, eu luto contra a felicidade que Deus sonhou para mim. Afinal, a vocação acertada é certeza de felicidade plena. Felicidade em Deus. Então, lutar contra a vocação é lutar contra a felicidade, é experimentar da infelicidade. É um doido. Existem, né? É verdade. É verdade. Agora, o senhor tem quantos anos já de ordenado? Bom, eu tenho 1 ano de padre. Jovem, bastante jovem, 1 ano. 1 ano e alguns dias. E alguns dias. Então teve festa e boa. Com certeza. Padre, dentro desse 1 ano, assim, o que foi de fato que mudou na vida do senhor? Porque teve toda a experiência do seminário, 8 anos. Sim. 8 anos de seminário. E aí, agora, o jovem Pedro sai do seminário, vai fazer uma experiência em uma paróquia. Qual paróquia o senhor está hoje? Hoje eu estou em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mato Escura. Mato Escura. Padre Augusto lá. Isso, Padre Carlos Augusto. Que maravilha. Um abraço, Padre Carlos Augusto. Um abraço a todo mundo da paróquia Perpétuo Socorro. E então o senhor chegou lá, aí ordenou o diácono, agora foi ordenado sacerdote. É uma mudança muito grande, acredito. Muito. Como é assim essa experiência para o senhor? Como está sendo essa experiência para o senhor nesse início? Desafiadora, de sair da zona de conforto, a experiência das responsabilidades. O seminário a gente aprende, de certo modo, que o padre tem que ser responsável, né? Quando a gente é ordenado, a gente entende que... Na prática. Exatamente. A gente entende na prática que precisa. Temos esses desafios, né? Esse desafio de responder ao chamado de Deus. Segundo, não o nosso querer. Claro que o seminário já nos coloca nesse ritmo, mas a vida sacerdotal é muito mais concreta nesse sentido. Mas também felicidade. Eu sou tão feliz sendo padre hoje. Poder ajudar a igreja, estar perto das pessoas, das ovelhas, acompanhando, rezando. Gosto muito de rezar a Eucaristia, de fazer tudo que é próprio de padre. Então é um viés que me desafia, mas que também me concede a graça de ser feliz. Que bonito. É o que a gente espera, né? Sempre quando... Tem um processo longo, são 8 anos do seminário justamente para isso. É impossível um jovem que passe 8 anos e não ter essa paixão pela Eucaristia. Ou até uma incongruência, né? Poxa, isso se não tiver, chega a ser estranho, sabe? É tão bom ver isso do Senhor. Mas a gente gosta sempre de voltar um pouquinho, né? No tempo de seminário, padre, um caso assim que o senhor pode dizer, poxa,
Isso aqui foi engraçado. Nunca pensei que ia passar por isso e vim passar dentro do seminário. Perrengue. Gente, eu já passei por tanta coisa. Mas o desafio, me recordo de uma coisa. Inclusive agora, na paróquia atual onde estou, Mato Escura, o seminário fez missão em Mato Escura. Eu fiz pastoral lá um ano. Olha que graça de Deus. Deus me concedeu, né? Minha primeira pastoral foi Mato Escura, com o padre Carlos Augusto. Ele me acolheu como seminarista lá, o primeiro, inclusive, na gestão dele, enquanto pároco. E lá, depois de um ano, terminei o processo de pastoral, o seminário fez uma missão em Mato Escura. E nessa missão, eu fiquei na comunidade Santo Inácio. Então, o que a gente pensou naquela época? Que esse ímpeto missionário que nós temos, né, tal... A situação mais engraçada assim que eu já vivi lá foi fazer uma peça que a gente pensou 2 minutos antes, eu mais o seminarista que estava comigo, mais um grupo de pessoas, para crianças de um colégio que tem ali em Santo Inácio, para falar do amor de Deus. Foi engraçado porque às vezes a gente, sabe aquela coisa do improviso? Tem que improvisar. Então, a gente improvisou, no final deu muito certo. Mas foi uma situação muito engraçada, né? Porque a gente olhava um para o outro e agora... Só tinham 2, eram? Na missão, sim. Mas tinham outros missionários de comunidade da Obra de Deus, né? Hoje, sim. Associação Missionária Obra de Deus. Uhum. Eu imagine para criança. Ô, tio, que o amor de Deus, tio. E a gente sabe faz ao vivo. E nós com aquele desafio, né? De trazer esse amor de Deus numa linguagem teatral e infantil. Uhum. Mas foi muito engraçado. Essas missões assim que o seminário faz, é todo ano? Ele propõe essa missão? É todo mês? Como é isso? Todo ano tem uma atividade missionária prevista, né, pelas diretrizes formativas, que pode ser em Salvador ou fora dela, fora de Salvador. Já fiz missão aqui, em alguns bairros, como também em outros lugares, como Itaparica, que não é mais... Salvador, Camaçari, também já fui fazer missão lá, que visa expandir a dimensão missionária que é própria da vida do presbítero. O presbítero é um missionário de Cristo. Sim. Isso é perfeito, porque às vezes quem está fora nem imagina, os nossos ouvintes que estão aí na Rádio Excelsior, através da AM, da FM também, às vezes nem imagina o que se passa dentro de um seminário. E são várias dimensões, várias atividades, né? Que ali o jovem seminarista vai desenvolvendo. Né? Interessante, padre. Isso contribui muito para que as pessoas possam saber. Agora, é interessante também, Paulo, uma coisa. Não sei se aconteceu na vida do senhor isso, mas eu já ouvi outros padres falando. 8 anos de formação, passou por missão, por várias experiências. Aí quando chega na paróquia, hoje o senhor vai aprender a ser padre aqui. Aquele perrengue que aquela senhorinha fala, que às vezes você fica assim, nossa. Sim. É engraçado, né, padre, isso? Sim. Os filhos de Deus são aqueles que contribuem com a nossa formação sacerdotal. Porque ali a gente é forjado, sobretudo na paciência, na caridade, a dimensão pastoral, né, do pastor que acompanha, de acompanhar as famílias, de compreender cada pessoa da vida da comunidade. Um tem uma forma de agir, outro tem outra forma. Então, é nesse processo de encontro com a paróquia, com os paroquianos, com o povo de Deus, que também o nosso coração sacerdotal vai sendo formado a cada dia. Porque o seminário, ele é formação inicial. Início, né? A gente está ali para aprender as coisas iniciais. Depois, a vida sacerdotal continua nos formando. E graças a Deus eu tenho feito essa experiência de me formar a cada dia. Com diversas situações. Não são formações como às vezes a gente experimenta no seminário, né? Que é sentar, pegar um teórica. Texto. Né? Da teoria. Sentar, pegar um texto, aqui ler, o formador traz, então, um exemplo, né, do que ele viveu. Não, agora é a questão mais prática. Então, são as situações paroquiais que nos formam. E graças a Deus por isso. Que lindo, padre.
Para você que nos acompanha através da nossa querida Rede Excelsior de Comunicação, estamos de volta com o nosso papo com o seminarista e hoje estamos aqui com o Padre Pedro Azevedo. Ele é vigário lá na paróquia do Perpétuo Socorro, Mata Escura. Padre Pedro estava falando aqui para nós sua experiência de pastoral, sua experiência de missão, sua experiência sacerdotal. E vamos continuar neste papo com o seminarista. Não é, meu amigo Sem Paulo? dúvida, sem dúvida. Está sendo um papo muito bom, muitos aprendizados. Você que perdeu, o Padre Pedro já cantou aqui, viu? Vai cantar de E novo. vai cantar de novo. Vai. Tem outra música aí no É repertório. o primeiro do ano, é o primeiro do ano. Verdade. Primeiro podcast do ano. Mas nós somos seminaristas também. Eu e Pablo. Então a gente tem uma curiosidade assim. Como será quando a gente estiver celebrando a primeira missa? O que é que a gente vai sentir? O que é que vai passar assim, no nosso coração quando a gente estiver ouvindo o nosso primeiro penitente, né? A primeira confissão. Como foi isso com o senhor? Nossa, eu tive uma quantidade enorme de sentimentos na primeira Eucaristia que celebrei, presidi e na confissão também que escutei. Felicidade, nossa, eu estava tão feliz que ia presidir a Divina Eucaristia, nervosismo, que a gente está na frente, né? Está de frente ao povo e por mais que nós durante toda a nossa vida de seminário, se deixar, a gente celebra a missa, né? É verdade, é verdade. Porque participa tanto que a gente já decora o rito. Mas, gente, na hora de presidir, sabe que é esquecer isso. Parece que some tudo. Some tudo da mente, assim. Você fica, meu Deus, e agora? Mas, graças a Deus, eu fiquei feliz, nervoso por presidir, mas ao mesmo tempo eu estava confiante, de certo modo, porque eu tinha sacerdotes que estavam ao meu lado na sacristia. Eu disse a eles, pelo amor de Deus, me ajudem caso eu erre, viu? Porque senão... Mas, sobretudo, acho que um sentimento mais profundo que eu tive foi de entender ser pessoa de Cristo, tanto para a confissão quanto para a Divina Eucaristia. É Ele, né, que realiza em nós. Deve ser uma coisa... Nossa, fabulosa. Né? Perfeito, perfeito. Imagine, você ouvir uma pessoa e no final eu te absolvo. É o próprio Cristo que está falando ali, que absolve. Cristo. Imagine, eu não sei, eu não sei mesmo. Vai experimentar, confere em nome de Jesus. Meu Deus, vai experimentar. Mas é muito, muito profundo, sabe? Quando a gente consegue, porque a gente sai do rito de ordenação, mas ainda não tem consciência de tudo. À medida que a gente vai caminhando, parece que as coisas vão chegando para o lugar, né? As ideias vão assentando. Mas você compreender que você agora pode perdoar os pecados porque é pessoa de Cristo. Então, claro que isso tem uma responsabilidade muito grande. Toda missão grande tem muito grandes responsabilidades. Então, a gente é pessoa de Cristo, perdoa pecados, mas tem a responsabilidade de entender que agora é pessoa de Cristo. Existe todo um zelo com relação a isso, um modo de se comportar diferente diante dessas realidades, né? De conversa, de amizade, até mesmo a figura da gente muda para os amigos, para a família, de certo modo. Os meus amigos hoje, antes não me tomavam bênção, hoje, benção padre. E eu não exijo não que me tomem bênção, é bom que tome a bênção, né? Eu fui feito para abençoar, quem quiser. Se quiser bênção, eu abençoo, não tem problema. Mas ver como o povo enxerga a gente, né? É sagrado, de fato é sagrado. O padre é sagrado, a figura de Cristo entre nós. Então, o respeito, a reverência que se tem à figura do padre, do sacerdote, é incrível. Isso vai fazendo a gente, aquele processo formativo, vai formando mais a gente a figura de Cristo. Uma responsabilidade muito grande. Muito grande. De estar lidando com o povo te enxerga assim. E porque a gente não pode esquecer que existe também um homem, né? Sim. Então esse homem, ele tem uma expressão que a igreja, né, Homo Dei, vai se configurando a pessoa de Cristo, buscando cada vez mais a santidade. Enfim, oh meu Deus, dai-me a graça um dia. É verdade. Padre, muitas famílias nos acompanham através da Rádio Excelsior, também através da nossa arquidiocese.
Eu queria, assim, que o senhor falasse um pouco da experiência da sua família no seu processo vocacional. Porque, às vezes, a gente ouve muito por aí, né? Mães e pais que não apoiam seus filhos, que desejam entrar no seminário. Mas existe toda uma luta, um sofrimento, muitos candidatos, muitos jovens nem falam aos seus pais com medo da represália, da retaliação em casa. Porque é difícil, né? Colocar a fé em prática. Às vezes a pessoa fala ali, tenho muita fé, participo da missa, acredito em tudo, mas na hora de doar seu filho... Na hora de ser generoso, né? Eu quero operários, mas não da minha casa, não da minha família. Como foi essa experiência em tua casa? Bom, com minha família foi diferente isso. Certamente minha mãe e meu pai sonhavam com netos e etc, etc. Isso é próprio, né, dos pais. Mas não se colocaram contra a minha escolha, muito pelo contrário. Eles já, de certo modo, diziam isso, né? Notavam pelo jeito. Dizer, não, você parece que vai ser padre, porque gosta tanto das coisas da igreja. Agora, quando eu comecei a fazer o meu processo vocacional, eu não disse a eles. Eu não falei. Estou fazendo processo vocacional. Eu sumia um sábado eu sumia um sábado no mês, tanto do trabalho, porque pedia licença, quanto de casa. Quando me perguntavam, eu dizia que estava fazendo uma atividade, um curso, coisa da igreja. Depois que recebi, né, todo o processo, o padre Elton, na época, que acompanhava a gente, disse que estava certo, que a gente ia receber a carta e tal. Aí eu comecei a coisa do contar, né? Então, contei primeiro à minha mãe. E aí disse, eu preciso conversar com a senhora. Ela, o que você quer falar comigo? Isso é uma coisa muito séria. Disse, você não é de aprontar o que foi. Disse, mãe, eu fiz o processo vocacional. A senhora lembra que eu saía uma vez no mês, etc, etc. Sim, lembro. Fazendo o curso, né? Sim. Era o curso vocacional. Eu só não disse que era vocacional. Então eu fui aprovado e vou entrar no seminário. Ela olhou para mim assim, mas isso não é novidade para mim. Eu disse, não é, não. Eu sabia que uma hora ou outra você ia enveredar por esse caminho de ser padre, de ser sacerdote. Você gosta. Eu vejo que Deus te chama também a isso. Eu lhe dei a vida. Então, como aquela que deu a vida, eu reconheço os sinais de Deus na sua vida. E me apoiou. Meu pai, pelo mesmo caminho. Só o que sentiu é a questão da distância, né? Porque morava com eles, em casa, meu pai sobretudo, e precisei sair para morar no seminário. Então, o que sentiram não foi da minha opção pela vida sacerdotal, mas um pouco do distanciamento que é necessário por conta a vida do seminário não é mais uma vida em família, nem em casa. Sentiram isso, mas a gente assim foi caminhando, mas me apoiaram muito, muito. Se hoje eu sou sacerdote, eu devo as orações da minha família, de minha mãe e de meu pai. Não só as orações, como a ação concreta. Nunca me senti abandonado por eles. Nunca. Sempre junto, sempre próximo, sempre incentivando. Nos momentos difíceis, estava comigo, podia contar, iam às atividades no seminário, constantemente ligavam. Nunca se colocaram contra a minha vontade, o meu desejo de ser sacerdote. Muito pelo contrário, acho que esse é um diferencial na minha vida, sabe? Entender que a minha família estava comigo, esteve comigo e hoje continua comigo. Que bom. Isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque é uma palavra realmente também de encorajamento. Realmente, assim, é uma vocação que deu certa, uma vocação que foi vivida em família, uma experiência partilhada em família, com o apoio da família. Para muitas famílias, padre, eu acredito que vai chegar essa mensagem, vai tocar em muitos corações. Esse ano de 2025... vão brotar vocações sacerdotais com fé em Deus em nosso seminário. E a família tem essa função, esse papel, né? De ser celeiro de vocação. Verdade. Então, se ali germina uma vocação matrimonial, se germina uma vocação religiosa, sacerdotal, a gente tem que perder essa questão do egoísmo, né? No sentido de, porque eu quero que seja assim. Não, é Deus que quer, né?
A gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Às vezes, na prática, a gente quer fazer outra coisa, Seja né? feita a minha vontade. É a minha vontade. Não, não tem que ser a vontade de Deus. E graças a Deus que tem uma vocação sacerdotal na família, isso é uma graça de Deus. Uma vocação religiosa, isso é uma bênção de Deus. Às vezes a gente quer olhar como perder, né? Não, é perder sim, mas para ganhar. O reino de Deus ganha. Se o reino de Deus ganha, nós que somos aqui cooperadores desse reino, ganhamos também. Então a vocação é uma bênção de Deus. A gente precisa burilar essa imagem de que a vida sacerdotal é perder. Perder tão somente não é ganhar. Perder para ganhar. Verdade. Deus não nos tira nada, nos dá tudo, né? Dá tudo. Foi alguém que foi um dos nossos convidados que Papa Bento XVI também fala muito isso. trouxe também essa frase. Ô padre, entraram quantos no seminário com o senhor? Meu irmão, deixa eu ver se eu me recordo. Acho que nós éramos uns 19. 19? Várias dioceses. Bonfim, Camaçari, Salvador. E terminaram com Terminamos com 3. de 19, 3. Gente, é um processo longo. Quer dizer, 4, mas é porque um não é da minha turma de início. Sim. Mais 3. E vai se estendendo, viu, gente? 3 da Arquidiocese. Mas tem outros nas outras. Tem mais 2, de Camaçari. Então, dos 19, São 5. cinco. Que É bênção. importante falar isso, né, pessoal de casa. É um processo muito sério, são 8 anos de discernimento. Então, tem gente que no decorrer desses 8 anos vão percebendo, tem gente que vai percebendo que a sua vocação não é o sacerdócio. Então, precisa interromper e fazer um novo caminho vocacional para uma outra vocação. Então, por isso que aqueles que ficam os que realizam o discernimento de maneira concreta e percebem que verdadeiramente a sua vocação é o sacerdócio. Então, de 19, apenas 5. 5. É um processo, gente. Na minha, foram 10. Temos 6 hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem mais do que a minha. E aí? E vai seguindo, né? E o bom de olhar esse processo formativo, porque a gente entra no seminário, ao entrar no seminário, não é tão somente para ser padre, mas é para discernir a vontade de Deus. Discernir o que Deus quer. Se lá no processo ele escolheu que nós passássemos pelo seminário, mas para sair do seminário, um bom pai de família, um bom religioso, etc. Então, o seminário é esse caminho de discernimento. Não é certeza, vou entrar no seminário, vou sair do seminário padre. Não. É o que deve normalmente acontecer, mas é um caminho de discernir a vontade de Deus, né? De escuta da vontade de Deus. Ouvir aquilo que Deus quer. Poxa, padre, hoje aqui o senhor está inspirado. Já que o senhor está inspirado e o senhor canta muito bem, gostaria que o senhor cantasse uma outra música. Peraí que eu já estou para até nós. procurando aqui uma. Paulo Jesus do céu, tá qual é a procurando. música? O senhor também tem uma grande atuação, enquanto o Paulo procura, o senhor também tem uma grande atuação nas redes sociais hoje em dia. Tem aquele quadro que conta a vida dos santos, Eu exalando santidade. exalando santidade. Tem. Faz aí o merchan. Não, E o então povo? você que nos acompanha, depois entre no perfil da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mata Escura. Todo o dia que tem uma memória obrigatória, nós temos Exalando Santidade, que é o nosso quadro que apresenta a vida dos santos, de modo especial, o santo do dia. Então você é o nosso convidado, acesse lá as nossas redes e compartilhe o nosso conteúdo se te agrada e nos ajude a evangelizar. Afinal, Exalando Santidade é para isso. Que Para bênção. exalar a santidade e evangelizar. Hoje tem uma grande importância, né? Uma grande relevância atuar através das redes sociais, estar presente, levando a palavra de Deus. Muitos jovens, eu acredito, tem uma pessoa que ama esse programa, Márcia, de lá de Santo Inácio. Ela sempre fala, meu padre Pedro. Um Márcia, abraço. mãe de Mari? Márcia, Grande Um massa. abraço. Mari Pras também duas. gosta muito de Miguel aqui na semana. Foi até aniversário dela foi em novembro, não foi? Acho que foi isso É. mesmo. Exatamente. Um beijo, viu, Marcinha? Mari, todo mundo aí Um de casa. abração. E existe essa grande responsabilidade, né, de atuar, estar presente nas redes sociais. Porque muitas vezes a gente reclama, padre. Mas tem tanta coisa ruim nas redes sociais.
Mas não é hora também de atuarmos? O Papa, se eu não me engano, Paulo VI, ele fala que não é em uma encíclica, acho que é Evangelii Nuntiandi, que ele vai falar sobre a evangelização, usar os meios que Deus disponibilizou através, por meio do homem, usar esses meios para levar a palavra de Deus. E se nós não utilizássemos esses meios, seríamos responsabilizados, culpados mesmo diante de Deus por não usar aquilo que ele deu para nós. Eu gosto de São João Paulo II, se não me falha a memória, ele se dirige a esse meio da internet como um continente digital. E um continente que precisa ser evangelizado. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. E se a gente só reclama, né? Tem muita coisa que é ruim e tal. E a gente se esforça como para ajudar, para melhorar aquela realidade. O que é que a gente faz? Se só reclama, reclamação por reclamação não muda o mundo, né? Precisa de crítica comprometida. Crítica que chega junto, que faz algo, né? Além de falar tão somente. Qual é a minha atitude concreta? Foi por isso que também nasceu o Exalando Santidade. É um modo concreto de levar a palavra nas redes sociais da nossa paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. Já curte e compartilha lá também. Aproveita o nosso também, viu? Papo com Seminarista que dá essa possibilidade de divulgar. Então, curte, comenta, compartilha. Vai lá, o Paróquia Perpétuo Socorro, Pascom. Encontra fácil no Instagram, né? Com certeza. Fácil, fácil. Que só bom. colocar lá a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Mata Escura, que Já foi. já foi. Tem uma música que eu tenho certeza que o senhor gosta, porque pediu para tocar na ordenação do Senhor. Canção de Pedro. Nossa. É uma música que o senhor gosta. Tem aí, acho que eu mandei pro senhor, Você que o mandou? senhor já olha a letra, mas deve saber de cor, né, gente? Nosso podcast está chegando ao fim já. Infelizmente, vamos terminar com essa música. O ano de 2025, com certeza, é um ano também vocacional, né, Pablo? Verdade. Um ano que muitas vocações estão nascendo, estão a dizer sim para a igreja, para Cristo. E essa música é uma música bem específica, uma música também vocacional, né, padre? É a Canção de Pedro, da banda Dom. Depois, quem quiser ouvir, rezar com ela, fique à vontade. Acha fácil. Foi a música que me vestiu diácono. Essa canção fala muito ao meu coração no sentido, sobretudo, de compreender que sou chamado a fazer a vontade de Deus. A vida de um vocacionado, de um chamado a fazer a vontade de Deus ganha toda uma nova conotação quando ele então se torna o sentido. É se desprender, né, dessas realidades deste mundo, das realidades egoístas, do eu quero, e deixar que Cristo faça em nós aquilo que Ele deseja. Então a canção de Pedro representa isso. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes
te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que eu encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. E neste ano da esperança, Padre, essa música linda que o Senhor cantou, que toque no coração de muitos jovens, de muitas famílias, para que cada um possa viver a vocação que o Senhor confiou. Que seja um ano realmente cheio de graça. E através dessa canção, gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem olhando para aquela câmera, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Jogar as redes, segundo aquilo que Deus nos chama, é experimentar da confiança nele. A vocação é isso, é confiar em Deus e deixar Deus agir. Que esse ano seja o ano da ação de Deus na nossa vida, da realização dos projetos dele em nós, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de endurecimento do coração, mas um ano que nos coloque à disposição da vontade de Deus. E Ele que nos chamou, Ele que chamou a Pedro, Paulo, Miguel, Pablo, Breno, Leonardo, Ele é capaz de sustentar aqueles que chamou. Deus é capaz de nos sustentar. Que esse ano seja o ano, então, da graça de Deus, em que a vontade dele vai ser realizada em nossas vidas. E assim nós concluímos mais um Papo com o Seminarista cantando. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar